Vereadores aprovam lei geral que beneficia micro e pequenas empresas. Câmara vai sediar jogo de debates competitivos que desenvolve habilidades de argumentação. Jogo do Brasil pela Copa do Mundo de Futebol Feminino atrai público em bares de Natal. A nova lei que prevê a internação involuntária de dependentes de drogas é o assunto da entrevista com o psicólogo Rodrigo Oliveira. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta terça-feira, 18 de junho. Olá! Os vereadores aprovaram nesta terça-feira as emendas que irão compor a nova lei que institui um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas da capital potiguar. Foi uma longa discussão. Na sessão extraordinária que aconteceu nesta terça-feira, os parlamentares discutiram as emendas não consensuais. As emendas foram apreciadas uma a uma. A vereadora Divaneide Basílio apresentou um total de 14 emendas ao projeto de lei. Nós apresentamos um conjunto de emendas, por exemplo, para que a gente pudesse ter uma fiscalização e essa fiscalização fosse acompanhada não por cargos comissionados, como estava no texto, mas por servidores efetivos. Eu apresentei o texto de serem servidores. A vereadora Júlia apresentou uma emenda falando que fossem efetivos. Então, a gente consensualizou sobre a emenda da vereadora Júlia. Uma das discussões mais polêmicas foi sobre a dispensa da anotação de responsabilidade técnica e também do registro de responsabilidade técnica em pequenos comércios. O vereador Fernando Lucena argumentou que os documentos poderiam inviabilizar o trabalho dos pequenos comerciantes. No debate, o vereador Kleber Fernandes afirmou que a dispensa poderia colocar em risco a construção. O parlamentar explicou como foi redigido o novo artigo. Nós nos preocupamos em manter a necessidade das ARTs, porém, tão somente naqueles casos em que a legislação federal exija. Então, há vários empreendimentos, pequenos negócios, vendedores ambulantes, pequenas empresas, que não haverá necessidade, já que não haja obra, construção ou reforma, de apresentação da ART. A lei regulamenta um tratamento diferenciado não só às micro e pequenas empresas, como também aos trabalhadores da economia solidária e os microempreendedores individuais. É uma lei muito importante para a cidade, eu acredito que vai desburocratizar os licenciamentos, vai dar uma dinâmica de celeridade nessa licença unificada, que foi agora constituída por lei, vai trazer o desenvolvimento da cidade numa celeridade, como também vai dar oportunidades para um microempreendedor individual poder ocupar um espaço, poder trabalhar, tendo uma segurança jurídica sem um excesso de legalidade. Um projeto que entrou em 2018, que traz um tratamento diferenciado às pequenas empresas, às microempresas. Então, as emendas tivemos acesso no dia da votação, então era necessário que a gente pudesse ter essa cautela. Então, foi importante para o debate e eu realmente saio com a certeza de que foi visto com bastante detalhe para que a gente pudesse votar um projeto que fosse realmente importante para a cidade. Projeto extremamente importante para o empreendedor, para o pequeno empresário, aquele que quer se formalizar, que quer garantir a sua legalização com celeridade, de acordo com a legislação vigente. Agora é hora da agenda legislativa com as atividades da Câmara Municipal previstas para esta quarta-feira. A agenda legislativa da Câmara Municipal desta quarta-feira, 19 de junho, começa às 9h30 da manhã, com a reunião da Comissão de Mobilidade Reduzida. Às 14h, os vereadores participam da sessão ordinária, onde serão apreciados e votados requerimentos e projetos de lei. Às 6h30 da noite, acontecerá uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da Igreja Missão Evangélica, proposta pelo vereador Chagas Catarino. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. Atenção, estudantes secundaristas e universitários. A Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, convoca em segunda chamada para a reunião de escolha dos membros estudantis secundaristas e de ensino superior para compor o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, no biênio 2019-2021. Luísa Mendes tem os detalhes.
Olha, o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana tem o dever de acompanhar e avaliar a política municipal de trânsito e transporte. Também promover a integração entre os órgãos na mobilidade urbana, participar das discussões sobre a política tarifária, além, é claro, de fiscalizar a prestação do serviço de transporte público, coletivo e individual. Segundo a STTU, nenhum grêmio estudantil e também nenhum diretório central de estudantes compareceu à reunião marcada na semana passada. Por isso, a STTU faz uma nova convocação. Os grêmios devem comparecer à sede da STTU na terça-feira, dia 25, às 10 horas. E os presidentes de DCEs devem comparecer no dia seguinte, quarta-feira, dia 26, também às 10 horas, na STTU. Os editais de convocação estão disponíveis no www.natal.rn.gov.br. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. No próximo mês de julho, a Câmara Municipal vai sediar pela segunda vez o Open Natal de Debates. A iniciativa é da UDC, União de Debates Competitivos, um projeto de extensão da UFRN que visa o desenvolvimento de habilidades argumentativas e persuasivas. Neste duelo, as armas são as palavras. Ganha quem conseguir se expressar com mais clareza e coesão. Tarefa que requer uma profunda capacidade de organização do pensamento. O adversário nem sempre é o outro competidor. Às vezes, o desafio é vencer as próprias limitações. Jéssica Thalia é aluna de Direito e a timidez sempre foi um obstáculo no desenvolvimento das relações interpessoais. Eu tinha muita dificuldade para falar em público e esse foi o motivo pelo qual eu iniciei com um projeto para poder melhorar essa habilidade que ela é tão necessária no curso de Direito. Além disso, eu consegui melhorar a questão da comunicação. Eu aprendi a falar em público, eu melhorei a minha oratória e hoje eu consigo expressar as minhas ideias de uma forma muito melhor. Por que a gente debate? Em primeiro lugar, para transformar a nossa vida. Se a gente não consegue expor as nossas ideias com clareza, com persuasão, com confiança, como é que a gente vai conseguir convencer os outros que a gente tem a melhor ideia? O debate competitivo é um esporte intelectual e, portanto, também tem regras específicas. O formato adotado pela UDC segue o modelo do parlamento britânico. As duplas devem defender ou atacar o tema escolhido no momento do debate. Ele é composto por 4 duplas. Dessas 4 duplas, haverão 2 duplas do governo e 2 duplas da oposição. As duplas do governo, elas defenderão o que nós chamamos de moção. A moção, ela é o tema do debate. Então, essas 2 duplas defenderão o porquê deve ser aplicado esse tema. Já as 2 duplas da oposição defenderão o porquê não deve ser aplicado esse tema. E aí, dessa forma, se desenrola o debate. Você vai começar a perceber muitas mudanças do ponto de vista individual. As ideias vão começar a vir mais fácil, você vai conseguir raciocinar mais rápido, vai conseguir pensar sobre vários temas em diferentes perspectivas. A segunda edição do Open Natal acontece entre os dias 26 e 28 de julho. Esse ano vamos ter uma inovação que vai ser o chamado Debate Camp, que é um intensivo de debates, né, em que vai ter treinamento de oratória, que também é chamado como public speaking, e vamos ter também um pré-campeonato em inglês, que é uma inovação, né, para preparar esses debatedores para participar de campeonatos internacionalmente. Já tem pessoas confirmadas do Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, enfim. Vai ser um campeonato ainda mais diverso, ainda mais nacionalizado, assim por dizer, que vai contribuir muito para a gente. E para quem ficou interessado, é bom ir treinando. As inscrições estão abertas. Os detalhes estão na página do Instagram, @UniãoDebatesRN. O jogo do Brasil contra a Itália pela Copa do Mundo de Futebol Feminino nesta terça-feira atraiu um bom público em bares da cidade. Além da torcida fora de campo, as mulheres também mostraram conhecimento sobre o desempenho das jogadas. Quem disse que mulher não gosta ou não entende de futebol? A torcida, animada no terceiro jogo da seleção feminina brasileira na Copa do Mundo, mostra exatamente o contrário. Neste bar em Neópolis, faltou cadeira para o público majoritariamente feminino e jovem. Antes do jogo, um bate-papo com o tema A Copa é das Mulheres.
para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. E se é no futebol, se é em casa, se é na rua, é na política, como a gente tem aí, muitas mulheres também, é onde ela quiser. Então a gente trouxe à mesa a Copa das Mulheres para mostrar isso. Para as mulheres, o futebol a gente tem esse sentimento de pertencimento, né? De amor à prática mesmo, né? Não é à toa que a gente vem resistindo ao longo do tempo, tentando participar. E eu espero que essa realidade mude, que cada vez seja melhor, que a gente consiga melhorar essa realidade tanto aqui no estado, né, como a nível do Brasil. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, disputada na França, está em sua 8ª edição, mas pela primeira vez é transmitida na TV aberta. Tem também movimentado bares e comércios. Dá tempo a gente torcer bastante, torcer e gritar por elas, maravilhosas, Marta, Cristiane, Formiga, todas maravilhosas. Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa sim, né, se valorizar, botar pra frente o que é realmente bom. O futebol feminino é maravilhoso. A popularização do futebol feminino é cada vez maior, né? Principalmente com a criação da Série A1, da Série A2, uma futura Série A3. E a Copa do Mundo ela veio apenas para ressaltar isso, né? De que a mulher ela também está no contexto do futebol. A competição também serve como pano de fundo para debater questões de gênero. É muito importante porque as mulheres precisam desse reconhecimento. Esse debate de gênero sempre foi um silêncio, era como se nem existissem as mulheres. E hoje a gente vê que a força das mulheres está cada vez mais evidente e as pessoas estão vindo torcer, a exemplo de hoje aqui. Gritos, aplausos, expressões de tensão, palavras de incentivo e unhas roídas. Não faltou nada durante os 90 minutos da partida decisiva da rodada final da fase de grupos. E as meninas fizeram bonito. Depois de um primeiro tempo tenso, com apenas 2 chances, o gol veio aos 28 minutos do segundo tempo pelos pés de Marta, que se transformou na maior artilheira de todas as Copas, tanto entre homens quanto entre mulheres. E o São João continua em Natal. Fique por dentro da programação junina desta quarta-feira. A programação do São João da capital continua nesta quarta-feira, 18 de junho. Tem Festival Junino de Natal na Arena das Dunas, com Forró na Manha e Rita de Cássia. Só venha me procurar quando a saudade apertar e tiver a certeza que não consegue viver sem mim. Esse tempo é pra nós dois. É a Câmara Municipal no São João de Natal 2019. Depois do intervalo, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Rodrigo Oliveira. Nós vamos conversar sobre a nova lei que prevê a internação involuntária de dependentes de drogas. O Câmara Repórter volta já. Não saia daí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. No último dia 5 de junho foi sancionada a Lei 13.840, que, entre outras medidas, prevê a internação involuntária de dependentes químicos. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo do Hospital Universitário Onofre Lopes, Rodrigo Oliveira, que também é membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Rodrigo, seja bem-vindo ao Câmara Repórter para falar desse tema bem importante e atual para a sociedade. Olá a todas e todos, obrigado pelo convite. Rodrigo, como é que os profissionais, né, da psicologia que são envolvidos com esse tipo de trabalho
principalmente no caso ligado à dependência química, né, a tratar essas pessoas dependentes químicos, como ouviram, né, a sanção dessa lei, determinando algo que antes não se via como possibilidade, não, principalmente dentro de uma política de que não seja eficaz. É ou não é eficaz essa medida? Então, acho que respondendo a primeira pergunta, a sanção dessa lei traz preocupação, né? Preocupação porque ela fala ela autoriza uma série de processos que nós, né, do Sistema Conselho de Psicologia, a gente vê com alguma preocupação. Por exemplo, né, os aspectos da internação compulsória, né, que é um aspecto difícil, ele é previsto, né, em alguns processos legais, e é quando essa internação ela é autorizada pelo judiciário, né? É diferente da internação voluntária e involuntária, né, quando acontece com ou sem anuência, né, do próprio sujeito. Então a compulsória ainda passa por cima disso dentro de uma ordem judicial. Então aí já traz um risco inerente de uma judicialização do processo de saúde. Entendo. Mas esse tipo de tratamento, se colocado dessa forma, né, para uma pessoa dependente química, né, que principalmente que tenha dificuldade em reconhecer que é realmente doente, que, enfim, depende mesmo quimicamente, isso traz uma eficácia para o tratamento ou há um risco maior de reincidência, por exemplo? Então, eu vejo com muita ressalva, né, esse tipo de proposta de tratamento, porque quando você transforma um ato de cuidado clínico, né, em um ato judicial compulsório, você queima etapas, inclusive é uma etapa de você construir um processo de cuidado, por exemplo, junto à rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, onde você tem diversos dispositivos, como, por exemplo, o CAPS-AD, né, que se propõe ao acolhimento nessa perspectiva, né, de acolher o familiar, né, e o sujeito que sofre, né, com a adição química, né, com a dificuldade de lidar com um processo ali de uma substância, de um conjunto delas, e que tem no CAPS-AD uma perspectiva de você ter um acolhimento multidisciplinar, né, integrado não só de você ter diversos campos do conhecimento auxiliando aquela família, aquele sujeito, como também integrado ao seu território, né? Ou seja, integrado aos serviços escolares, né, aos serviços religiosos, o trabalho, ou seja, não tirar o sujeito arbitrariamente do seu lugar de convívio, né? Porque a visão que você vai ter disso é uma higiene limitada, né? Você retira o sujeito compulsoriamente, ele vai ser internado em um dado lugar, né? Seja um hospital, seja um outro tipo de serviço, mas ele vai passar ali um tempo, né? Se não me engano, não superior a 90 dias pela lei, e depois ele retorna. Mas aí, que trabalho foi feito, né, enquanto ele estava lá dentro? Foi integrado? Né? Foi humanizado? Foi acolhedor? Né? Ou foi apenas uma grande desintoxicação? Rodrigo, na sua fala você falou já, enfim, dessa rede de atendimento através dos CAPs, que inclusive aqui em Natal existe esse tipo de atendimento do CAPS-AD, mas quando se trata de internação involuntária, conforme prevê a lei, isso também subtende que o Estado ofereça algum tipo de clínica pública para a internação, e a gente sabe, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, que essa realidade não existe. Isso meio que também viabiliza essa proposta da lei? A lei prevê o internamento compulsório em unidade hospitalar adequada, né? Só que aí ele coloca que pode ser, por exemplo, um leito psiquiátrico no hospital geral, por exemplo, que estaria adaptado, né, de maneira segura para esse tipo de cuidado, porque é uma visão integral, uma visão, né, dentro da perspectiva da desinstitucionalização, né, da pessoa. Mas, por exemplo, também prevê as comunidades terapêuticas, né, que são dispositivos historicamente ligados a dinâmicas religiosas, né, que sofrem diversas críticas, né? Ano passado foi lançado um relatório de fiscalização do Conselho Federal de Psicologia, junto com o Ministério Público Federal, onde todas as que foram visitadas tinham severas situações de desrespeito aos direitos humanos. Então, assim, como é que a gente vai pautar a partir daqui? Então, assim, acho que muito precisa mudar, inclusive nas comunidades terapêuticas, para que elas possam ser serviços viáveis. Enquanto isso, temos uma lei que vai construindo, por um outro lado, uma tensão judicial para que a questão, né, essa dificuldade que a gente tem de lidar
né, com o processo de cuidado, né, de uma pessoa numa situação de abuso de substâncias, né, que causa um incômodo social muito grande, né, porque acaba gerando situações, por exemplo, como que a gente conhece, cracolândias ou lugares desse tipo. E está associado, quer queira ou não, à questão da criminalidade mesmo, né, do dependente químico, se ele for especialmente uma pessoa de baixa renda, né, esteja numa situação realmente de vulnerabilidade social, econômica, desse ponto de vista, ele estaria mais propício a se envolver com a criminalidade. Porque a gente vê aí um desamparo total, né? Assim, muito se fala de que a gente evita tratar essa questão como uma visão epidêmica, né? Que estaria associada muito à questão da saúde. E se a gente pega essa questão e traz para o contexto da realidade, ou seja, a questão que envolve uma pessoa tornar-se dependente de uma substância é multidimensional, envolve diversos fatores e inclusive denuncia muito de uma fragilidade ou quase de uma falência social, né, dos aparatos públicos, da segurança pública, né, da educação, né, da própria saúde em alguns contextos, entendeu? Então, assim, como é que a gente está lidando enquanto sociedade, né, com essa questão? Vai ser uma perspectiva sempre moralista, moralizadora, né, higienista, ou vai ser uma perspectiva de fato de tentar entender esse fenômeno, né, e buscar compreender formas múltiplas de cuidado? E como é que o Conselho, enfim, o senhor como membro do Conselho também, avalia a política hoje implementada, a questão dos CAPS-ADs que existem para fazer esse tipo de assistência às pessoas? Então, o Conselho Regional de Psicologia, acompanhando também o entendimento do Conselho Federal de Psicologia, entende que a RAPS, né, enquanto uma RAPS potente, ela consegue dar conta, né, porque ela vai ser... O que é uma RAPS potente, né, que consegue dar conta? É uma rede de atenção psicossocial, cuja eu vou ter lá os diversos elementos, desde a atenção básica até a alta complexidade, passando pela atenção de urgência e emergência, né, integrados dentro de uma linha de cuidado, né, nessa perspectiva. E aí, uma linha de cuidado, ela prevê que uma rede de atenção psicossocial se comunique com os diversos setores da sociedade. Então, um CAPS que, de repente, vai fazer ações de fala sobre prevenção, né, de suicídio, ou sobre a questão das drogas numa escola, ou em parceria com uma igreja, em parceria com uma fábrica que está perto da região também. Um trabalho integrado multissetorial. Tem que ser multissetorial. Ele parte de uma definição, né, multissetorial, né? Senão, tudo fica muito fragilizado, né? Se a saúde não se conecta com a educação ou com a ciência social, por exemplo, né? Quantas famílias... O quanto de violência familiar, por exemplo, acaba sendo gatilho para processos de adoecimento mental ou mesmo de dependência química ou decorrentes, né, de um abuso de substância, né? E a gente vai vendo que isso é muito mais complexo do que realmente é. E como é que a RAPS avalia, né, o olhar que o poder público tem tido com esse tipo de política? Está faltando ainda mais investimento? Está faltando o quê? Isso, o financiamento ele tem diminuído, né, tanto porque... quando você vai pegar o orçamento, né, tem se colocado um pouco menos, né, para a saúde mental como um todo, tá certo? E também você vai colocando novos dispositivos sem o devido tempo deles amadurecerem, né? A comunidade terapêutica é um exemplo disso, né? Mais um dispositivo que compõe a RAPS hoje, mas precisa se adequar muito rapidamente, mas ainda assim, né, acho que tem algumas emendas no Congresso que querem aumentar o recurso para as comunidades e não equiparar, por exemplo, com os CAPs, que aí eles vão sendo sucateados, infelizmente, né? E aí é uma competição que acaba sendo muito injusta, né? E é importante frisar, inclusive, dentro dessa sua colocação sobre as comunidades terapêuticas, que, assim, apesar da avaliação do relatório que você citou aqui, é importante ressaltar essa iniciativa que, na verdade, é uma iniciativa social, né? Assim, são as organizações que estão cumprindo o papel do Estado, no papel em que o Estado falta, não é isso mesmo? É uma parceria, na verdade, porque na hora que ela compõe, né, a RAPS, ela vai ter critérios, né, para funcionar. Um deles, por exemplo, é funcionar dentro de uma dimensão laica, né, onde é baseado em evidências, né, e não em preceitos morais específicos X ou Y, né? Trabalhar dentro do que a ciência aponta, né, que é eficaz para lidar com essas questões de uma complexidade, né, multissetorial e multidimensional. Ok, então fica esse recado, mas principalmente de uma forma geral, Rodrigo, é preciso ver com critério e bastante cuidado esse novo advento da lei da internação involuntária. Exatamente, a gente precisa acompanhar de muito perto, porque é algo que pode gerar consequências adversas e piorar um estado, né, de criminalização
total, né, do uso abusivo de substâncias, quando a gente precisa entender como se dá cada situação, né, separar o ato criminoso, né, da dificuldade de fato de lidar com uma situação, né, de saúde. Ok, então eu conversei aqui com Rodrigo Oliveira, psicólogo do Hospital Universitário Onofre Lopes e também membro do Conselho Regional de Psicologia no Rio Grande do Norte. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço, obrigado. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, muito obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar ao longo da programação com outras informações do Legislativo Natalense. Tchau, tchau.